Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Meus prezados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o propósito de manter sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do nosso Mestre e Salvador, transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão os seus anos de glória. Reduzindo tudo ao nível mais baixo, eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados, e tudo está como sempre esteve desde o primeiro dia da criação. Nada mudou. Eles, convenientemente, terão se esquecido de que, muito tempo atrás, todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são o combustível para o incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria enorme poder compartilhar com vocês um pouco do coração de Deus hoje. Sei que a vida moderna, com sua correria e tantas notícias que nos bombardeiam, pode nos deixar meio confusos, até um pouco ansiosos sobre o futuro, não é? Talvez você já tenha se pegado pensando, será que as coisas vão piorar? Onde vamos parar com tanta notícia estranha? É super normal ter esses pensamentos, e quero que saibam que o coração de Deus também se inclina para essas nossas preocupações. Ele nos entende perfeitamente. Hoje, quero que a gente desacelere um pouquinho e abra a palavra de Deus juntos, como se estivéssemos numa boa conversa na sala de casa, tomando um café. Vamos revisitar uma carta que nos ajuda a manter a mente em estado de atenção e o coração firme. É a segunda carta que Pedro escreveu, e ele nos lembra de algo fundamental. Não podemos nos esquecer do que os profetas falaram, nem da ordem que o nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo, nos deu, transmitida pelos apóstolos. Sabe, é como se Pedro estivesse dizendo, olha, não deixem a correria do dia a dia apagar da memória essas verdades tão preciosas. É muito fácil nos distrairmos, não é? A gente se preocupa com o trabalho, com a família, com as contas, e de repente as coisas mais importantes, as verdades eternas, ficam meio embaçadas. Mas Deus, em sua infinita bondade, sempre nos traz de volta para o centro. Pedro nos alerta sobre algo que, infelizmente, vemos acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Nos últimos dias, os zombadores viverão seus anos de glória. Eles vão rir, vão diminuir a fé, vão nos provocar com perguntas do tipo, então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados, e tudo está como sempre esteve desde o primeiro dia da criação, nada mudou. É triste, mas verdadeiro. Já ouvi gente falando assim com um ar de deboche. Ah, essa história de fim do mundo é antiga. Minha avó já falava isso e nada aconteceu. Eles, convenientemente, se esquecem de algumas coisas bem importantes. É como aquele amigo que te deve um dinheiro e quando você cobra, ele esquece convenientemente que te pegou emprestado. Pedro nos lembra que esses zombadores terão se esquecido de que muito tempo atrás todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus. Pense nisso. Deus, com uma simples palavra, trouxe tudo à existência. Do nada, ele criou algo magnífico. E não para por aí. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. Lembra da Arca de Noé?
Foi um evento global, uma prova da soberania de Deus sobre toda a criação. E tem mais. As atuais galáxias e o mundo são o combustível para o incêndio final. Uau! Isso nos mostra que Deus não brinca em serviço. Ele está no controle e Ele está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Isso não é para nos assustar, mas para nos alertar e nos encher de reverência por um Deus tão poderoso e justo. Agora, aqui está uma verdade que acalma o nosso coração inquieto. Não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sabe aquela sensação de que algo está demorando muito para acontecer? Para nós, um dia pode ser uma eternidade, mas para Deus, 1000 anos podem ser um piscar de olhos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não está atrasado com sua promessa, como alguns podem pensar. Pelo contrário, ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Essa é a parte mais linda, não acham? Deus não está nos ignorando, nem se esqueceu de suas promessas. Ele está demonstrando uma paciência que a gente nem consegue imaginar. Ele está nos dando mais tempo, mais oportunidades para nos arrependermos, para nos voltarmos para Ele, para nos achegarmos a Ele de todo o coração. Pense num pai amoroso que vê o filho prestes a fazer uma bobagem e segura sua mão, dando mais uma chance para ele pensar melhor. É assim que Deus age conosco. Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém fique de fora dessa salvação tão maravilhosa que Ele oferece. Essa é a verdadeira essência do amor de Deus. Paciência, misericórdia e um desejo profundo de nos ver salvos. Mas Pedro continua, nos alertando que, quando o dia do juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. Sabe, não vai ter aviso prévio, nenhuma mensagem no jornal. Vai ser de repente. O céu entrará em colapso, com um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Neste dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Isso pode parecer assustador, e realmente é um lembrete sério da soberania de Deus. Mas o propósito não é nos aterrorizar, e sim nos levar a uma reflexão importante. Considerando que tudo o que hoje está bem, e amanhã poderá não estar mais, percebem como é importante viver uma vida santa? Uma vida santa não é uma vida cheia de regras chatas e sem sentido. É uma vida que reflete o amor de Deus, que busca agradá-lo em tudo, que se afasta do mal e se aproxima do bem. É uma vida de integridade, de pureza de coração, de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. É uma vida que demonstra nossa gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Pedro nos chama a esperar ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. Sim, as coisas que vemos hoje, que nos parecem tão sólidas, vão queimar, e os elementos vão derreter. Mas aqui está a parte maravilhosa. Mas nós mal o perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra, todos adornados pela retidão. Não é maravilhoso pensar nisso? Enquanto o mundo ao nosso redor pode estar em turbulência, nossos olhos estarão fixos na esperança eterna que temos em Cristo. É como estar numa tempestade, mas saber que o porto seguro está logo ali e que uma luz brilhante nos espera. Essa é a nossa promessa, a nossa herança, o nosso lar. Um lugar onde a retidão reina, onde não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento. Um lugar perfeito, preparado por um Deus perfeito para aqueles que o amam. Portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Essa é a nossa tarefa, nosso convite. Viver em pureza é buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida, deixando que o Espírito Santo nos molde e nos transforme. Viver em paz significa ter a paz de Cristo no coração, mesmo em meio às adversidades, e ser um agente de paz no mundo. E Pedro nos dá uma dica de ouro:
Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor pelo que ela é: salvação. Aquela paciência de Deus que falamos, que parece demora, na verdade é a sua maneira de nos oferecer salvação. Cada dia a mais é uma oportunidade para mais uma pessoa conhecer Jesus, para mais um coração se render ao seu amor. Ele até menciona o nosso bom irmão Paulo, que era muito sábio e também escreveu sobre essas coisas. Algumas coisas que Paulo escreveu são um pouco difíceis de entender, é verdade, e Pedro nos alerta sobre aqueles que distorcem as Escrituras. Mas a mensagem central é sempre a mesma: a graça de Deus, a salvação em Cristo, a esperança da sua volta. Quanto a vocês, amigos, estão bem advertidos. Fiquem atentos para que não caiam ou vacilem por causa desses mestres pervertidos. Mantenham-se firmes na palavra. Busquem conhecimento, orem, busquem a Deus de todo o coração. E o mais importante, cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça é experimentar mais e mais do amor incondicional de Deus. Crescer no entendimento é conhecer mais a fundo quem Ele é e o que Ele fez por nós. E tudo isso nos leva a uma única conclusão: toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Amigo, amiga, talvez você esteja se perguntando: como eu faço tudo isso? Como eu vivo essa vida santa? Como eu me preparo para esse dia? A resposta é simples e poderosa: através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá a força para vivermos de forma que o agrade. Ele nos oferece o perdão dos nossos pecados e a esperança de uma vida eterna com Ele. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se ainda não o conhece como seu Senhor e Salvador, eu te convido a fazer isso hoje mesmo. Não há tempo a perder. A paciência de Deus está se estendendo, mas não será para sempre. Que tal você abrir o seu coração para Ele agora? Oração. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nosso Pai amado e bondoso, nos achegamos a Ti com corações gratos e cheios de expectativa. Agradecemos pela Tua palavra que nos ilumina, que nos adverte e que nos enche de esperança. Obrigado pela Tua paciência e pela Tua misericórdia, que nos dão mais tempo para nos arrependermos e nos voltarmos para Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que nos esquecemos das Tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa mente em estado de atenção, a não nos esquecermos do que os profetas falaram e da ordem do nosso Mestre e Salvador, que possamos discernir os tempos e as estações e não nos deixemos enganar pelos zombadores que negam a Tua verdade. Capacita-nos a viver uma vida santa, em pureza e paz, esperando ansiosamente pelo Teu glorioso retorno. Senhor, sabemos que Tu és fiel às Tuas promessas, que a Tua vinda, que será sem anúncio, nos encontre prontos, com o coração voltado para Ti. Que os nossos olhos estejam fixos no novo céu e na nova terra que Tu prometeste, onde a retidão reinará para sempre. Ajuda-nos a crescer na graça e no entendimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada dia. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos capacite a viver para a Tua glória. Se há alguém aqui hoje que ainda não Te conhece, Senhor, ou que precisa renovar seu compromisso contigo, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo toque essa vida agora. Que haja um novo nascimento, uma nova entrega, uma profunda certeza do Teu amor e da Tua salvação. Dá-nos a coragem de testificar do Teu amor e de compartilhar essa esperança com todos ao nosso redor. Toda glória, honra e louvor sejam dados a Ti, agora e para sempre. Deus seja louvado. Amém.